Então, bom dia a todos e todas. Comissão Regional do Conviva São Paulo, vice-diretores de escolas estaduais da Leste 2 e professores mediadores escolares e comunitários da Leste 2. Então, hoje nós vamos nos reunir para tratar de um tema que vai desdobrar em ações na sala de aula. A formação da personalidade ética e as contribuições da escola, tá? Esse seminário, esse seminário ele foi dividido em 4 blocos. Os 2 primeiros blocos, bloco 1 e bloco 2, eles tratavam especificamente da formação da personalidade ética, e, em seguida, o bloco 3 tratou da questão da comunicação não violenta, e o 4º bloco, a Ivana pode me lembrar do 4º bloco, a gente não vai tratar dele agora, tá? Ele vai ficar para novembro. Então, esse trabalho está dividido em 4 blocos, mas nós, agora, vamos tratar de 3 blocos, né? 2 relativos à formação da personalidade ética e o terceiro da comunicação não violenta. Como é que foi dividida essa reunião? Olha, o conteúdo desta pauta faz parte de uma sequência de ações que deverão ser realizadas após o primeiro seminário formativo, que teve como tema principal a formação da personalidade ética. No segundo parágrafo, o material que está abaixo na pauta e foi também enviado nos grupos e também pelo e-mail institucional, ele tem o propósito de apoiar a formação e que deve ser replicada pelo vice-diretor e professor mediador no apoio aos professores coordenadores, professores e alunos. Lembrando que o professor coordenador, ele não participou dessa formação. Foram os vices e os FIMECs. Então, a pauta vai tratar disso, da formação e das instruções da realização dos ATPCs, e também vai tratar das atividades de acolhimento emocional. Essas atividades de acolhimento emocional, gente, a gente vai deixar bem para o finalzinho, e depois eu vou explicar por quê, tá bom? Então, aí tem um cronograma que a gente vai seguir. É um cronograma só para nos nortear, tá bom? Não é que ele vai acontecer exatamente assim. É um esboço que a gente faz, mas como essa comunicação é muito ativa, muito dinâmica, cai sinal, vem sinal, não é possível hoje a gente afirmar que a gente vai seguir essa ordem que está aí. Mas servem para nos guiar, entendeu? Vamos ver se a colega consegue. Se ela não consegue, aí ela vai se comunicando com a Lau pelo chat, tá bom? Bom, então, o que acontece? Vamos colocar o primeiro, Wagner, vamos colocar, então, o primeiro link que tem os PPTs? O primeiro bloco do seminário. E o nome do seminário é a formação da personalidade ética. Não, a minha intenção aqui, para que a gente tranquilize vocês, é o seguinte: são muitos PPTs, muitos links e muito material que o Conviva disponibiliza. Formação, nós já passamos por uma formação na secretaria. Então, o que eu vou fazer aqui é um alinhamento e alinhavar as ações, além de alguns conceitos básicos, porque se a gente não entende os conceitos, não consegue explicar, não consegue coordenar e não consegue realizar a aplicação dessas atividades. É preciso que a gente tenha claro o que é que a gente está fazendo. Então, eu selecionei aqui alguns e o Wagner vai separando para mim as páginas, tá, Wagner? Para a gente não ler todos. Esse é o PPT 1 do link 1, que todos vocês receberam. Então, vocês receberam os 4 links do PPT do seminário, receberam o mapa de mim, o PDF, receberam também atividades que serão realizadas. Então, eu vou dizendo aqui um pouquinho, vou tentar não ser prolixa e não repetir as coisas, tá? Só um minutinho, Tereza, aqui então tá o que foi enviado para eles, né?
os links, primeiro seminário, bloco 1, 2, 3 e 4, mapa de mim, percurso formativo primeira onda, percurso formativo primeira onda e sugestões de atividades para o acolhimento, retorno opcional das atividades. Esses foram enviados para vocês via e-mail, tá? Então, mandei para o e-mail institucional. Lembrando aos colegas que estão, nesse momento, ouvindo a gente, grifem em vermelho o percurso 1, e o percurso 1, comunicação, e percurso 1, formação, porque esse material é um material para os gestores. Mas é interessante que vocês saibam, porque pode ser utilizado por vocês na conversa com o coordenador ou com os professores. Então, lembrando, é um material dos gestores, mas que a gente disponibilizou como uma forma de entendimento, de entender como é que a gente vai fazer o mapa de mim dentro daqueles percursos e alinhando isso com o material. Então, vamos então, Wagner, esse é o link 1, o primeiro link. Então, lembrando uma coisa muito importante, que dentro dos pilares da secretaria, um dos pilares é a convivência. O amparo legal para que a gente desenvolva atividades na questão do enfrentamento à violência, no enfrentamento ao cyberbullying, pela construção da paz, de uma cultura de paz, está prevista em legislação. Então, nada do que a gente está fazendo é solto, né? A gente faz alguma coisa baseada na lei. Então, você tem a Lei de Diretrizes e Bases, que é a 93, 94, e também tem a Lei 13.663, que é aquela que fala do cyberbullying, do bullying, das ações preventivas, tá bom? Depois do 3, vamos para o 5. O 5 é importante para que a gente veja o seguinte, essa ação da secretaria foi uma ação conjunta entre a Secretaria Estadual de Educação, o GEPEM e a universidade, porque a universidade não pode estar distante dessas ações. Então, você tem os professores, tutores, orientadores da Unesp, certo? E nesse convênio com a secretaria e com o GEPEM. Vamos para a página 6. Na página 6, a formação da personalidade ética é apenas uma das bases da sustentação desse convênio com o GEPEM. E é o que a gente vai fazer neste momento, tá? E o que a secretaria fez? Fez o seminário. Então, são 4 bases. O espaço de diálogo também, as formas de mediação e as redes protetivas é outra base, e o protagonismo é outra. Por hora, nós estamos na formação da personalidade ética. Depois nós vamos para a página 7. Olha a intenção do GP e da secretaria, e que deve ser a nossa também. Que as ações de cada base, no caso, nós só vamos trabalhar com essa primeira, cheguem nos professores e nos alunos, tá vendo? E há necessidade de nós registrarmos. Por isso, o cuidado do Wagner, quando ele diz assim, a partir de agora, nós estamos gravando. É por isso, porque a gente precisa ter materialidade do nosso trabalho. Depois da página 7, nós vamos para a 8. A 8, ela é muito importante, porque o seminário, ele diz que é a formação da personalidade ética. Esse PPT, ele trata separadamente do que pode ser entendido como personalidade, como pode ser entendido a ética e como que linguagem que nós vamos utilizar. Então, personalidade está ligada à ideia de autoconhecimento e manifestação de sentimentos e emoções. Na ética, está ligada à ideia de conteúdos que qualificam essa personalidade na escola, como os valores morais. Vamos passar para o 9. O 9 é mais um esqueleto mesmo, para que a gente visualize e memorize. Ó. O bloco 1 e bloco 2 é formação da personalidade ética 1 e 2. O bloco 3 é a linguagem construtiva e o bloco 4, os problemas de convivência. Então, o nosso percurso hoje é o bloco 1,
bloco 2 e bloco 3, tá bom? Bloco 4 não será agora, apesar da gente ter disponibilizado os materiais. Depois do 9, vamos cair lá para o 11. Olha, uma coisa importante que é preciso antes de qualquer plano do Conviva e planos que pretendam realizar um plano que dê conta da convivência, é importante que a gente saiba o que as pessoas pensam. E a Secretaria, ela disponibilizou, está na sede, né, o questionário do clima relacional, onde cada escola pode ter acesso a alguns dados da sua escola. Dentre esses dados, são questões importantes, a que a gente pense sobre regras e sanções, conflitos e coisas como intimidação. Foram aspectos que apareceram lá no clima relacional, tá? Do 11, vamos saltar para o 13. Esse PPT, ele apresenta os conceitos, mas também apresenta atividades. E essas atividades, elas têm a intenção de ilustrar. Então, por exemplo, se eu quero falar de mim e quero que as pessoas saibam dos meus sentimentos, eu preciso ser ouvida, não é isso? E também preciso fazer uma leitura do outro, para ouvir atentamente o outro. Aqui, nesse caso, foi utilizada uma obra de arte, certo? De 1893, onde lá no PPT 14, perdão, você tem o levantamento das impressões que a gente tem sobre a obra que a gente está olhando. Então, nós estamos olhando uma obra e, enquanto olhamos essa obra, nós podemos ter essas sensações. Uma sensação de estresse, de frustração, de isolamento, de medo, de solidão, de agressão. Então, essa primeira parte, que é o bloco 1, formação ética, a tendência dela é que a gente ouça nossos alunos e ouça nossos professores, tá certo? E é preciso também que eles digam deles e dos seus sentimentos. É preciso primeiro que as pessoas se conheçam a si mesmo, né? Para que possam lidar melhor com esses medos e com essas frustrações. Vamos partir lá para o 23. Ele também trabalha com as questões conceituais, né? Por exemplo, nesse momento em que eu discuto com a minha turma, quais os sentimentos, que medos que ele tem, que deveres que ele tem, que normas que ele não segue, que normas que ele gostaria de seguir. É importante que a pessoa pense sobre si mesmo. Então, aparecem aí dois conceitos, o da autonomia e o da heteronomia, né? A autonomia, o agir por dever. Reconheço e legitimo o princípio independente de alguém mandar. Então, na heteronomia, eu ajo segundo o dever. O dever está prescrito por alguém se este não estiver vendo. Nesse PPT, tem aqueles exemplos, né, que foi dado no seminário, por exemplo, sobre o que é ser autônomo. Então, por exemplo, quando eu chuto, nós já tivemos uma situação dessa no YouTube, por exemplo, onde um pequeno empresário, vendo um morador de rua, chuta esse morador, ou então, por hora ou vez, jogam água, né, espantam de algum jeito. Será que ele muda o seu comportamento quando ele está sendo gravado, por exemplo, numa reunião, ou ele está sendo gravado na passagem da rua? Então, ele muda esse comportamento ou ele mantém esse comportamento? Então, tudo isso diz respeito à autonomia. Se eu mantenho esse comportamento, porque os meus valores em relação aos direitos, os meus valores em relação à justiça, eu reconheço isso como nobre para mim e para o outro, independentemente de estar sendo gravado, eu mantenho essa conduta, então eu estou disciplinando e estou me guiando pela minha autonomia. Se quando eu não estou sendo gravada, eu chuto um morador de rua,
ou eu lanço um balde d'água sobre ele porque eu não estou vendo, então, nesse caso, eu só cumpro as regras e eu não desenvolvi minha autonomia, né? Então, eu estou agindo segundo as prescrições e as normas. Por isso, ora eu me dedico e faço de um jeito, ora eu faço de outro jeito. Então, são conceitos que podem ser muito discutidos. Se vocês baixarem um pouquinho, vocês vão ver que tem exemplos, né? Tem atividades que agora não vai dar para a gente tratar. Mas é para dizer para vocês que esse PPT, ele está na íntegra como veio da secretaria. E pode ser exemplos aqui de atividades que a gente pode seguir. Se você olhar, por exemplo, na página 26, Wagner, você vai ver que a 26, por exemplo, ela vai tratar de questões de problemas de convivência, né? Mas nas questões morais e éticas, que quer dizer o que eu devo ser e o que a vida quer, e como é que eu quero, né? Que vida que eu quero ter. Então, uma coisa é um desejo, uma outra coisa é a norma. Então, nessa pergunta, é o que nos faz diferente dos outros animais? É a razão? É o pensamento? Porque o homem é o único moral, é o animal moral? É uma questão que pode ser dada num grupo de conversas pequeno, num grupo de 10, 15 professores, no seu ATPC. Tem também, nessa página 26, por exemplo, a diferença entre razão e afetividade, que é a cognição e a afeição, né? Então, a razão é a nossa capacidade de pensar, e a afetividade é a nossa capacidade de lidar com esses sentimentos. Vai indicar a bibliografia pela qual a secretaria extraiu esse conteúdo. Então, vamos supor que você queira se aprimorar no seu trabalho antes de lidar com os professores ou com os coordenadores. Então, você tem aqui a bibliografia que foi utilizada. O PPT 29 apresentam aí algumas imagens, só volta um, Wagner, que emitem sentimento. E aí é legal, dentro do que a Tereza trouxe aí, que nós temos formas de pensar diferentes. Então, veja, a pessoa que ela é movida pelo princípio da anomia, ela não pode responder, né? Ela não tem a capacidade mental para responder pelos seus atos, seja uma pessoa que tem um déficit mental, mas, né, nós entendemos que aqueles que possuem essa capacidade intelectual aí de pensar, ele tenha esses dois princípios que a Tereza falou. A autonomia, ele vai agir corretamente, de forma correta, independente de estar sendo filmado, observado, e a heteronomia, né, que seria aquele princípio que eu vou fazer o certo para não ser punido. Então, eu acho que vale frisar essa parte com eles nos conceitos, né, Tereza? Peraí. Esse PPT aí que emite sentimentos, ele está bem relacionado com uma sugestão de atividade, onde aqui é sugerido que você tenha como material uma folha, né, de sulfite, lápis colorido, e peça para o seu aluno dividir essa folha em dois lados. O lado esquerdo, onde ele vai desenhar um menino ou uma menina alegre, e o lado direito, onde ele vai escrever o motivo dessa alegria. Então, aí, por exemplo, nessa imagem, o primeiro, existem duas crianças alegres, né? E qual o motivo da alegria? Aí ele pode colocar, de repente, é o passeio, é uma aventura, uma viagem. E a segunda é uma comemoração, é um encontro em família. Então, o significado de alegria, né, com base numa expressão gráfica. Isso é uma sugestão de atividade, onde eles possam expressar o que é alegria. Para uns, a alegria está relacionada a uma coisa, para outros, a outra coisa. Então, exemplo, a alegria para mim é estar bem com a minha família. Para o outro, a alegria é viajar.
né? Para outro é se desenvolver profissionalmente. Então, o significado da alegria vai ter diferença de uma pessoa para outra. E essa atividade está sugerida nesse primeiro bloco. Ô, Tereza, para que os alunos façam essa atividade, um tempo de 20 minutos, e aí abre-se para uma conversa, e cada um mostrando, né, o que fizeram, né, e as diferenças do que é alegria para um, o que é alegria para o outro, para que eles possam também externalizar e perceber como cada um sente de forma diferente.